discípulos apontam: ó, Senhor, está vendo esse templo? Naquela época nós sabemos também que havia ali terremotos, davam muitos terremotos, mas aquele templo foi construído para resistir a terremotos. Pedras nessas dimensões, era difícil um terremoto destruir. E Jesus agora disse para seus discípulos: não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. E os discípulos ficam com aquela coisa na cabeça: como assim? Isso aqui tudo vai ser derrubado. Eles saem do templo e eles vão em direção ao Monte das Oliveiras. Eu não sei quem já viu fotos de Jerusalém e do Monte das Oliveiras, mas no Monte das Oliveiras, olhando diretamente para Jerusalém, você vai ver o monte do templo. Hoje não vê o templo porque não existe mais, mas tem ali a Mesquita de Omar e tem paisagens belíssimas olhando para Jerusalém e vendo ali toda Jerusalém, a muralha e também aquela mesquita. Mas ali os discípulos estão olhando para o templo e eles estão encucados com aquilo que Jesus disse: não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja destruída. Como esse templo será destruído com essas dimensões? E aí Jesus vai responder aos seus discípulos no versículo 3. Os discípulos perguntam: no Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado, quando aproximaram-se dele os discípulos e, em particular, lhe pediram: dize-nos, quando sucederão estas coisas? Ou seja, quando é que tudo isso vai acontecer? Quando, na verdade, os discípulos aqui, certamente eles estão pensando nas profecias de Zacarias, de quando, na volta realmente do Messias vindo e conquistando na verdade, restaurando a Israel. E eles estão perguntando aqui: quando é que vai suceder essas coisas? E a segunda pergunta que eles fazem: dizem quando sucederão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. Então agora eles estão questionando porque os profetas já falavam do dia do Senhor. Daniel falara do dia do Senhor, quando o Senhor irá consumar todas as nações, irá restaurar o reino, irá restaurar Jerusalém. Então, eles estão perguntando isso: quando será essa restauração do reino? Quando será o fim dos tempos, que também já eles sabiam disso? Quando acontecerá todas essas coisas? E agora, em Mateus capítulo 24, Jesus vai responder a essas duas perguntas aos discípulos. Então, eu quero que vocês entendam o seguinte: Mateus capítulo 24 e Mateus capítulo 5 não é, e é importante vocês entenderem isso, não é acerca da igreja. Vocês fiquem com isso em mente, que vocês vão entender Mateus 24 e 25. Porque muitas mensagens, muitas pregações dadas em Mateus capítulo 24 capítulo 25, é como se fosse para a igreja. E aí há umas interpretações incorretas em relação a isso, ou então algumas dúvidas sobre alguns fatos aqui mencionados. Jesus então está respondendo para os discípulos quando será a sua vinda e qual o sinal. Então ele vai se deter qual é o sinal da vinda de Cristo. O que é que vai acontecer na volta de Jesus Cristo? E aí, versículos de 4 a 8, Jesus então vai responder a ele quando é que vai acontecer? Quando é que você vai saber, olha, realmente o Messias está voltando? Lembrando o seguinte: como aqui Mateus 24 e 25 é a descrição do que acontecerá no fim dos tempos, quando também Jesus voltará, e é a explicação do que acontecerá para a nação de Israel. Nós temos que entender que quando Jesus ele veio aqui ao mundo, ele tinha um propósito. João capítulo 1, todo mundo sabe que diz que ele veio para o que era seu.
os judeus, mas os seus não o receberam. Então, era a mensagem do reino que estava sendo pregado por Jesus. Então, Jesus, onde ia, ele diz, olha, arrependei-vos e convertei-vos, por quê? Porque está próximo o reino dos céus. A mensagem de João Batista também era essa, arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. Mas os judeus, então, rejeitaram. E era o rei dos judeus que estavam ali. Ele deveria ser aceito pelos judeus. O reino deveria ser estabelecido por ele. Mas ele, como rejeitaram, o reino foi adiado, não foi interrompido, o reino foi adiado para que mais tarde. Mas a princípio, quando Jesus veio, ele veio para ser o rei dos judeus. Só que na sua segunda vinda, ele não mais virá agora como o rei dos judeus. Ele vem agora como aquele que é o juiz. Ele vem julgar. Inclusive, quando você vai ver Apocalipse capítulo 1, você vai ver agora o Cristo glorificado, o aspecto dele é totalmente diferente, né? Como juiz. Ele vem agora para julgar. Então, Mateus capítulo 24, Jesus diz, olha o que vai acontecer, o que precederá a minha vinda. E aí vocês, o que ele vai dizer? Vocês fiquem alerta quanto a isso. Então, vamos lá. Versículos de 4 a 8, ele vai dizer, e ele lhes respondeu, vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerra. Vede e não vos assusteis, porque é necessário acontecer, mas ainda não é o fim. Então, a primeira coisa que Jesus está dizendo, na sua volta, haverá, na verdade, sinais em várias áreas, em vários aspectos. O primeiro aspecto aqui que ele está dizendo é o aspecto político. Ele diz, muitos virão e enganarão, né? Vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Então, há um aspecto político aqui, onde o anticristo, especialmente, nós agora falando como o pastor Paulo, tinha tanta coisa para falar, mas não tinha tempo. Então, temos muitas coisas que nós poderíamos falar aqui, por exemplo, sobre a religião única, Apocalipse capítulo 17, que vai ser estabelecendo no mundo, sobre a ascensão do anticristo, como é que o anticristo vai vir a este mundo, como é que ele vai ser eleito por uma confederação de 10 nações, né? Como ele vai começar como um pequeno chifre, ou seja, uma pequena nação, sem muita expressão, mas aí ele vai dominar sobre 3 nações, e depois essas 3 nações vão ser levadas para mais 7, se juntar mais 7 nações, e vão eleger, vão colocá-lo como sendo o seu governante mundial. Nós poderíamos falar sobre as guerras mundiais. Uma das coisas que vai acontecer é que vai tanto uma confederação de nações árabes, liderada pelo Egito, como também uma outra confederação de nações, liderada pela Rússia, irão atacar Jerusalém na batalha do dia final. Nós podíamos falar tudo isso, e se eu tivesse pensado um pouquinho mais, a gente teria feito toda essa coisa sobre isso, mas quem sabe um outro tempo. Tudo isso estará acontecendo. E, claro, a ascensão do anticristo como sendo um líder mundial. E ele tem como propósito justamente, e aí nós poderíamos falar em Apocalipse capítulo 13, né, que há uma trindade satânica, onde o anticristo ele está sendo controlado por Satanás, e tem o falso profeta, que vem como pele de cordeiro, mas na verdade um lobo, que é aquele que vai proclamar, vai falar, levar as pessoas a acreditarem no anticristo. Então nós temos Satanás, o anticristo,
e o falso profeta que vai proclamar justamente esse anticristo, ou seja, essa trindade satânica imitando Deus Pai, né? Jesus Cristo como sendo o Filho de Deus, e João Batista, que era o proclamador de Jesus Cristo. Então poderíamos falar também sobre isso. E essa trindade satânica vai com certeza enganar a muitos, e muitos vão adorar. Então Tessalonicenses vai dizer que vão adorar pelos sinais, pelas maravilhas que eles fazem. Então ele será um líder realmente político, o anticristo, que vai enganar a muitos, não só por se tornar um líder mundial, mas também por proclamar, quando essas confederações de nações todas estiverem atacando a Israel, ele faz uma aliança com Israel, e nos primeiros 3 anos e meio da tribulação, ele vai trazer uma aparente paz para todo mundo. Então ele vai realmente conquistar muitas pessoas. E aqui Jesus Cristo está dizendo, então, na realidade, falando de Daniel capítulo 9, falando da 70ª semana, ou seja, o período de 7 anos que sucederá, ou que antecederá, melhor dizendo, o fim. Então, Jesus vai dividir em 2 partes esses últimos 7 anos do final dos tempos. Ele diz, primeiro, haverá um movimento na área política, né? Um sinal na área política. Muitos enganarão, dizendo, eu sou o Cristo. Versículo 6, capítulo 24 de Mateus. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede e não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer. Mas ainda não é o fim. Então, segunda coisa, um outro sinal no campo militar. Na verdade, haverá muitas guerras. As pessoas estarão nações contra as nações. Versículo 7, ele diz assim, porque se levantarão nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Então, ele diz, haverá um sinal no campo militar. Ou seja, hoje nós estamos vendo aí, na realidade, uma tensão muito grande. A Rússia, que está agora invadindo a Ucrânia, né? Não está guerreando contra a Ucrânia, porque é uma guerra totalmente injusta. Não podemos nem dizer que é guerra mesmo, porque o exército russo, se quiser, ele massacra toda a Ucrânia num piscar de olhos, mas eles estão querendo realmente tomar ali, por várias razões, que não é isso que a gente quer tratar. Nós sabemos que a China, ela apoia hoje a Rússia, está do lado da Rússia, né, um país aí comunista. Sabemos que um país socialista como a Rússia também, então eles se entendem muito bem. Nós temos uma potência, ou outras potências aí como os Estados Unidos, a superpotência, né? Temos aí a Confederação da Europa, que na realidade também poderíamos falar sobre isso, olhando para Daniel. E finalmente o Império Romano, quando ele foi destruído e foi desfeito em 10 nações, como as nações aí da Europa, né, que não é o caso aqui, que também nós vamos falar só mencionando, mas a realidade é que todos esses movimentos, essas uniões, a União Europeia, agora a Rússia se unindo à China, todos os países árabes ali que estão realmente sempre de olho em Israel, de alguma maneira tentando destruir Israel. Tudo isso, na verdade, são manobras que estão sendo preparadas para que, na batalha do dia final, quando todas essas nações, na verdade, que são até hoje inimigas, se voltarem contra Israel e contra Cristo, ele irá batalhar e derrotar todas essas nações e restaurar o reino. Mas a realidade é que Jesus está dizendo, olha, vocês entendam aos discípulos, que quando houver esses sinais no campo político, quando houver esses sinais no campo militar, e aí no versículo 7, levantará nação contra nação, reino contra reino, fomes e terremotos em vários lugares. Ou seja, quando também vocês começarem a ver
os sinais no campo natural, terremotos, né? Algo sobrenatural, no sentido de que ninguém jamais viu terremotos como esses que iriam acontecer, de tsunamis, ou então sinais realmente nos céus, como esses meteoros que estão vindo em direção à Terra. Não sei se vocês sabem que está vindo um meteoro em direção à Terra aí, gigantesco, né? Já passou um aí bem pertinho da Terra, mas está vendo outros meteoros aí. Quem sabe esses meteoros aí não já estão se aproximando para causar a escuridão de uma terça parte da Terra. Não sei, mas na verdade haverá vários sinais. Mas o que Jesus está dizendo é o seguinte: porém, tudo isso é o princípio das dores. Porque na verdade são 7 anos de tribulação, mas os 3 primeiros anos, os sinais não serão tão intensos como os 3 últimos anos. Aí sim haverá sinais muito maiores. Então no versículo 9, então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Então, o que acontece que nessa segunda parte da tribulação, como nós falamos para vocês, Jesus ele está vindo aqui como juiz. E a tribulação destina-se realmente à purificação do povo de Israel. E quando o anticristo subir ao poder, aí, como eu disse, falando, só dando uma pincelada, ele vai exigir que para se comprar, para se vender, para se fazer qualquer outra coisa, tenha a marca da besta. Vamos só dar uma olhadinha rapidamente em Apocalipse capítulo 6. Apocalipse capítulo 6, versículo 5. Apocalipse 6, 5. Quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo: vem, então vi. E eis um cavalo preto, e o seu cavaleiro com a balança na mão. E ouvi uma voz no meio dos 4 seres viventes dizendo: uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiqueis o azeite nem o vinho. Então, uma das coisas que nós estamos vendo aqui, que há um problema mundial, onde a economia está num caos, e ele usa 2 figuras que vão dizer aqui o quanto está sério aquele momento. Primeiro ele diz, uma medida de trigo por 1 denário, ou seja, o alimento básico que eles usavam era o trigo. Eles dizem: isso aqui custará 1 denário, ou seja, uma medida de trigo, 1 dia de salário do trabalhador. E ele diz: e 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiqueis o azeite e o vinho. Ou seja, ele diz: e esses outros alimentos vocês nem pensem em comprar, porque a situação vai estar gravíssima, né? Então, continua dizendo: quando abriu o 4º selo, ouvi a voz do 4º ser vivente dizendo: e olhei, e eis um cavalo amarelo, e o seu cavaleiro sendo chamado Morte, e o inferno estava seguindo, e foi-lhe dada autoridade sobre a 4ª parte da terra, para matar a espada pela fome com a mortandade e por meio das feras da terra. Quando ele abriu o 5º selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamaram em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o sangue dos que habitam sobre a terra? Então cada um deles foi dada uma vestidura branca. Então, só para vocês terem uma ideia, muitos serão mortos. Por quê? Porque negaram a aceitação, vamos dizer assim, da marca da besta, do anticristo. Então serão mortos. Então na tribulação haverá essa perseguição enorme. Muitos realmente irão cair à força da espada. Por quê? Porque
o anticristo estará no poder e ele irá dominar a força quando aqueles que não quiserem realmente segui-lo. Então Jesus está dizendo, vocês receberão, na verdade, uma perseguição que não há precedentes na história. Então, versículo 9, ele diz, sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Então lembra, aqui não é da igreja, aqui é a nação de Israel que está passando pela tribulação. Por quê? Nós sabemos que Apocalipse capítulo 3 vai dizer que nós seremos realmente guardados da ira vindoura. Pastor Paulo falou ontem sobre 1 Tessalonicenses capítulo 4, do arrebatamento da igreja. A igreja não estará mais passando nesse período da tribulação. Versículo 11 diz, levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, este será salvo. E será pregado o evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho de todas as nações. Então virá o fim. Então, o primeiro equívoco que eu quero tirar aqui, e que você entenda, eu já ouvi pregações sobre isso, eu já ouvi pessoas falando sobre isso, e principalmente missões, quando se fala em missões, e será pregado o evangelho do reino por todo mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Então as pessoas dizem, não, nós precisamos pregar o evangelho a todas as pessoas, para quê? Para que Jesus possa voltar. Mas eu quero que vocês entendam que aqui está se falando, naquele período de tribulação, o evangelho do reino será pregado a todas as nações. Haverá duas testemunhas que irão ser mortas e depois irão ressuscitar e todas as pessoas verão. Haverá 144 mil judeus que serão escolhidos e irão pregar em todos os países. E o evangelho, naquele período de 7 anos, estará sendo pregado a todas as pessoas. E Mateus capítulo 24, nós temos uma história que é o julgamento justamente das nações. E naquele julgamento, Jesus vai dizer, peraí, me diga uma coisa, eu tive fome e não me deste de comer, eu tive sede e não me deste de beber. E as pessoas vão dizer, mas como? Mas quando foi que nós tivemos com fome? Aí eu tive preso e não fosse me visitar. Quando foi que isso aconteceu? Haverá testemunhas que irão pregar o evangelho em todo o mundo. E aquelas pessoas que estarão pregando o evangelho, elas estão sobre o alvo do anticristo. Elas estão prestes a ser presas, elas vão ser executadas, elas vão ser maltratadas, mas pessoas vão crer no evangelho. E aqueles que creem no evangelho vão muitas vezes proteger essas pessoas, vão visitar essas pessoas que estarão presas. Então esses são os que o Senhor escolheu para levar o evangelho naquele período de tribulação. E quando aqueles que estiverem ali, estiverem ajudando dessas pessoas, estarão ajudando realmente a Cristo, porque é o evangelho do reino que está sendo pregado. Sim, é o que é que tem? Vamos lembrar que não é que o Espírito Santo saiu, mas o Espírito Santo não está habitando mais na igreja, porque a igreja não está ali, né? Mas, com certeza, Deus estará também agindo por meio daquelas pessoas. Mas, olha o que diz o texto. E será pregado o evangelho do reino. Então, não fique pensando. Isso, inclusive, uma vez, eu tive até um problema na igreja por causa disso, porque duas jovens cantaram uma música que fala justamente que era de missões, o culto de missões, era preciso o evangelho ser pregado em todo o mundo para que pudesse Cristo voltar. E logo depois que ela terminou de pregar, ou cantar, eu disse, irmãos, essa música realmente é linda. Só tem um detalhe, é que nessa parte ela está equivocada, porque a volta de Cristo é iminente. Ele pode voltar a qualquer momento. Não é necessário
que o evangelho seja pregado a toda criatura. O evangelho será pregado, sim, quando Jesus arrebatar a sua igreja e durante aquele período de tribulação. As meninas saíram chorando, os 2 pais já estavam me esperando na porta. Sabe, como assim, pastor, na frente de todo mundo? Agora, interessante, ela podia passar uma doutrina falsa na frente de todo mundo. Agora, eu não podia contestar a doutrina falsa na frente de todo mundo? Eu disse, meu irmão, é o que a Bíblia diz. Eu só disse, é o que a Bíblia diz. Não, mas como é que pode? Muito ofendida, as meninas estão ali chorando. Irmão, eu não fiz nada demais, eu só corrigi. Então, por que ela não me procurou antes? Disse, pastor, o que é que o senhor acha dessa música, né? Seria melhor. Aí hoje, até hoje, todo mundo que não vai botar uma música nova na igreja me procura, pastor, o que é que o senhor acha? Não foi bom? Foi ótimo, isso já faz alguns anos já. Mas lembra disso. Versículo 15 agora. Quando, pois, vides o abominável da desolação, que falou o profeta Daniel, no lugar santo, quem lê entenda, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem tiver sobre o eirado, não desça a tirar, não desça a tirar de casa alguma coisa. E quem tiver no campo, não volte para trás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naquele dia. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno nem no sábado. Porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido, nem jamais haverá. Então, perceba aqui que Jesus, então, responde aos seus discípulos a pergunta: quando acontecerão essas coisas? Qual o sinal? Então, Jesus vai dizer na primeira parte agora, quando sucederão? Quando houver sinais no campo político, quando houver sinais no campo militar, quando houver sinais no campo natural, e lembra que o evangelho do reino também estará sendo pregado em todo o mundo. Deus levantará pessoas que irá pregar esse evangelho do reino. Mas quando vocês então, judeus, perceberem isso, veja que está às portas a minha vinda. E aqui acontece uma coisa interessante. Vocês sabem que no ano 70, o general Tito invadiu Jerusalém e destruiu completamente Jerusalém, né? Tomou Jerusalém. E naquela ocasião, mais de 1 milhão de judeus foram mortos. Mas muitos judeus que conheciam essa profecia aqui de Jesus, eles, quando viram Jerusalém sitiada, eles se mandaram. E esses escaparam, mas muitos que não deram atenção morreram. Então, na realidade, essa profecia aqui de Jesus tinha, vamos dizer, duplo cumprimento, né? Tanto naquela ocasião onde Jerusalém ia ser destruída, como também para o fim dos tempos, que ele vai falar sobre a volta dele, agora descendo sobre o Monte das Oliveiras. Mas uma coisa que é interessante, que hoje vocês já viram na televisão, o Muro das Lamentações, não já viram? O Muro das Lamentações, na verdade, aquele muro ali é a parede do templo. Do outro lado era o templo. E vocês podem olhar que são pedras enormes ali. E o pessoal ainda faz as suas orações e tudo mais. Mas o que acontece é o seguinte, quando os romanos invadiram ali e destruíram Jerusalém, até hoje não se sabe onde estão as pedras do templo. Todo mundo fica imaginando, como assim? Onde é que aquelas pedras foram parar? Porque pedras daquelas dimensões tinha que estar em algum lugar. Inclusive, alguns arqueólogos estavam pensando, alguns anos atrás eu vi uma reportagem sobre isso, de fazerem uma varredura no mar Mediterrâneo, porque eles acham que até eles pegaram essas pedras e jogaram lá no mar Mediterrâneo, porque eles sabiam o seguinte, se os judeus um dia começassem a recuperar essas pedras, eles queriam também construir o templo de volta. Nós sabemos que hoje há um movimento judaico, eles já construíram a Arca da Aliança, eles já construíram o castiçal de ouro, tudo em ouro
puríssimo, né? Muitas coisas de ouro eles já construíram porque eles estão pensando em reconstrução do templo de Jerusalém. Mas quando Jesus diz não ficará aqui pedra sobre pedra, e realmente não se sabe nem onde essas pedras foram parar, sumiram todas. E continuando então, versículo 21 ele diz: porque nesse tempo haverá grande tribulação, e algo que nunca ninguém jamais viu. Outro equívoco então que eu quero tirar, versículo 22. Não tivesse aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Essa palavra aqui, abreviados, não é no sentido de diminuídos, é no sentido de cortado. A palavra aqui também pode ser cortado. Ou seja, o que Jesus está dizendo, se aqueles dias fossem mais do que 7 anos, ninguém suportaria de tanto sofrimento que iria acontecer. Não é que Jesus, até as pessoas dizem, olha, Deus está até abreviando os tempos, né? Já usa até isso, porque senão ninguém iria suportar, ou seja, todo mundo iria abandonar a fé, ninguém iria mais, porque o mundo está tão mal. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com aquele período de tribulação que será cortado naqueles 7 anos, não haverá mais um prolongamento desses dias. Aí ele diz, então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ele ali, não acrediteis, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Vede que vos tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Ei-lo no interior da casa, não acrediteis. Uma coisa interessante, que eu já ouvi falar que tem uma clínica lá em Israel, especializada só em tratar pessoas que se dizem que é o Cristo. Eles dizem, não, eu sou o Cristo. É como aquele Henri Cristo, né? Que acha que é a encarnação do próprio Cristo. Então, lá em Israel também tem muitas pessoas que acham que são Cristo, né? Deve ter muitas pessoas. É porque muitas pessoas terminam naquela empolgação da história toda, né? De Cristo, ele veio aqui, então muitos começam a ficar perturbados da cabeça. Mas lembra que Jesus está dizendo aqui que na sua volta todos esses sinais irão preceder. E aí os judeus deveriam estar alerta, aqueles que entrarem na tribulação, o que irá acontecer. E agora ele vai dizer qual será o sinal. Agora especificamente qual é o sinal. Quando é que dizer, não, agora ele está descendo à terra. Então a partir do versículo 27 ele vai dizer, porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Então a segunda vinda à terra, ele diz que será como um relâmpago, né? Que sai do oriente e se mostra até o ocidente. Então vai ser rapidinho. E aí ele vai dizer, logo em seguida a tribulação daquele dia, o sol se escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal, aí é o sinal, do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita o quê? Glória. Muito bem. Então, como assim? Que sinal é esse? E agora nós podemos voltar um pouco na história e lembrar quando Deus tirou o povo do Egito, qual era o sinal
que declarava, mostrava, apontava, confirmava ao povo que o Senhor estava no meio deles. A glória Shekinah. A glória de Deus que descia sobre o templo ou à noite iluminava todo o arraial. Então, certamente, haverá um grande brilho no céu, uma grande glória, que todo mundo verá essa glória que irá realmente aparecer nas nuvens. E aí saberão que o Filho do Homem está vindo sobre a terra. Nós estaremos com ele, estaremos voltando com ele. É o seguinte, só para o que você apontou aí, qual é o próximo programa profético segundo as Escrituras? Exatamente. O próximo programa profético é o arrebatamento. Então a igreja será arrebatada e inicia-se aqui, então, o período de 7 anos de tribulação. É claro que para aqueles que não estão estudando, não estudam com isso, está meio confuso, né? Porque são eventos que são feitos em ordem cronológica. Eu já estou no final, eu já estou no final de tudo isso, né? Não falei, só mencionei aqui a ascensão do anticristo, todas as nações se unindo para atacar Jerusalém. Teríamos que estudar o livro de Daniel todo, né? Nós estamos só falando um pouco sobre isso, mas aqui nós estamos vendo agora a volta do Filho do Homem. Versículo 29, em seguida a tribulação daqueles dias, né? E aí, no versículo diz, o sol se escurecerá, a lua também não dará a claridade. E aí no versículo 30, então aparecerá no céu o Filho do Homem, todos os povos o verão. Versículo 31, e ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombetas, os quais reunirão os seus escolhidos dos 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. E agora nós vamos tirar outra dúvida aqui, e uma interpretação também equivocada. Aprendei, pois, a parábola da figueira, quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que será próximo o verão. Então Jesus agora vai dar uma ilustração do que está acontecendo, do que tudo vai acontecer. Ele diz o seguinte: Israel sempre foi tido por um inverno muito intenso. E num país onde há um inverno, neve, aquela coisa toda, quando o inverno vai começar, as folhas das árvores caem. E todas elas caem e ficam só os galhos. E as pessoas ficam naquela ansiedade. Quando é que o inverno vai acabar? O frio é muito intenso, é muito desgastante tudo aquilo. Mas aí uma pessoa vai andando na rua e de repente ele olha para uma árvore e vê naquela árvore um brotinho nascendo. Ali é um sinal de que o verão está chegando. E aí o que Jesus diz: aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o inverno. Ou seja, quando vocês verem tudo isso acontecendo, quando vocês verem esses sinais no campo político, quando vocês verem os sinais no campo militar, quando vocês verem os sinais no campo natural, quando vocês verem realmente o desenrolar de todas essas coisas, vocês saibam que eu estou voltando. O Filho de Deus estará voltando. Assim também vós, quando virdes, versículo 33, todas essas coisas, sabeis que está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. Então, alguém pode dizer assim: poxa, a Bíblia está errada. Porque Jesus disse: não passará essa geração enquanto tudo isso aconteça. Quantos 1000 anos já faz e não aconteceu nada? Uma geração só dura 40 anos. Mas olha onde está o equívoco. O equívoco está justamente que ele está falando de que geração? A geração que entrar na tribulação.
Uma geração dura 40 anos, a tribulação só passará 7 anos. Então ele está dizendo, não passará essa geração da tribulação sem ver tudo isso. Isso tudo vai acontecer nesse só único período, 70ª semana de Daniel. 7 anos. Então é isso que ele está falando. Então alguém não pode contestar com você, mas Jesus disse que aquela geração ia ver. Não, ele está falando da geração da tribulação. Versículo 34, em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Então agora, ele vai dizer, à luz de tudo isso, como é que vocês devem viver? Mas, a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos nos céus, nem o Filho, senão somente o Pai. Primeira coisa que ele diz, espere a minha volta a qualquer momento. Viva como se eu fosse voltar hoje. Não espere para amanhã. Não fique esperando o trem passar por cima de você. Geralmente eu ilustro assim, quando eu estou falando do evangelho para alguma pessoa. Eu tenho um irmão que mora próximo à linha do trem. Eu geralmente vou na casa dele. E no outro dia eu ia na estação e eu, sempre que vou passar ali, na estação não, ia passar na linha do trem, sempre que eu vou passar naquela linha do trem, eu fico tentando escutar o barulho do trem, porque quando ele passa tremendo, tudo é uma coisa e não tem como parar, diga. Certo. Uhum. Lembrando que nós temos o julgamento, das nações, no capítulo 25, só respondendo aqui a pergunta dele, versículo 31 diz assim, quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos, com ele então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa do cabrito as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita, vinde bendito de meu Pai, entrai na posse do reino, que vos está preparada desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era forasteiro e me hospedastes, estava nu e me vestistes, enfermos e me visitastes, preso e foste ver-me. Então perguntarão os justos, Senhor, quando foi que vimos com fome e demos de comer? Ou com sede e demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos, ou nu e vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? O rei respondendo lhes dirá, em verdade vos afirmo, que sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim. Então veja que ele diz assim, o rei respondeu-lhe e lhe dirá, em verdade vos afirmo, que sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos. Quem eram os irmãos de Jesus? Claro que eram os israelitas. A sua nação. O que eu estou dizendo é que durante o período de tribulação, a nação de Israel estará sofrendo uma perseguição sem precedente na história, como Jesus está descrevendo. Mas em compensação, e a ideia é julgar realmente a nação, 144 mil judeus estarão pregando o evangelho, levando o evangelho a seus irmãos, a sua nação. Entendeu? E muitos desses, suponho eu, que serão abrigados por outros judeus. Serão acolhidos, serão dados atenção, serão vestidos, serão visitados nas prisões. Então, nesse período, o que eu estou dizendo é que Jesus está realmente mostrando a importância daqueles judeus cuidarem, ouvirem, darem atenção àqueles que levarão a palavra para eles. Entendeu? Não, aqui não, o texto aqui não está tratando disso. A questão de, aí é outros salmos sobre a questão de a nação de Israel é uma nação realmente separada por Deus.
Agora, eu quero que você também entenda uma coisa. A nação, como nação, é diferente de um indivíduo. Porque às vezes também as pessoas até acham que o judeu é salvo. Não, o judeu não é salvo. A nação é escolhida por Deus para ser, e foi, para dar esse testemunho para as outras nações e para que a palavra de Deus chegasse até nós hoje. Só que agora, como é que se encontra hoje a nação de Israel em relação a Deus? Rebelde. E o que é que vai acontecer? Eles vão sofrer todos esses julgamentos de Mateus capítulo 24. Como nação. Não estou dizendo que não é, não. Estou só dizendo que não, indivíduo não é salvo, né? Mas aqui, então a primeira coisa que Jesus diz é o quê? Espere pela sua volta. Mas a respeito daquele dia você não sabe a hora. Pode ocorrer a qualquer momento. Versículo 37. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim, e agora eu quero fazer mais uma correção aqui que às vezes as pessoas não entendem. Sim, mas eu estava dando a ilustração do trem, não foi? Esperar, ele está a qualquer momento. Sim, então como eu disse, lá perto da casa do irmão tem essa linha de trem. E toda vez que eu vou passar naquela linha do trem, eu procuro escutar o trem apitar. Mas um outro dia eu vi o trem, mas o trem não estava apitando, e eu só vi a luz. Né? E eu fiquei meio que tenso, né? Esperando o apito. Mas, na verdade, o trem estava parado na estação. Só tinha luz mesmo, por isso que ele não estava apitando. Mas a realidade é que a qualquer momento, aquele trem, quando parte ali, se o meu carro estancar na linha do trem, então eu posso ficar naquela dúvida. Peraí, eu desço e o trem está vindo e salva a minha vida, ou eu vou ficar tentando fazer com que o carro pegue e salve a minha vida e a do carro. Só que tem um detalhe. Enquanto eu estou nessa dúvida, eu já tomei uma decisão. Eu estou dentro do carro e o trem está se aproximando. E se eu não sair do carro, o trem pode vir e esmagar o carro e eu posso morrer naquele momento. Então, Jesus, ele pode vir hoje, a qualquer momento. E aí, eu fico nessa indecisão. Não, eu entrego a minha vida a Cristo hoje, ou não, deixa passar mais um tempo. Eu vou professar isso mais tarde. Tem alguma coisa que eu preciso ainda corrigir. Tem alguma coisa que eu preciso melhorar. Eu ainda preciso entender mais algumas coisas. Você já tomou uma decisão. Você está rejeitando a Cristo. Você está dizendo, não, eu não quero o Senhor agora. Então, se Cristo voltar hoje, aí é morte certa. É morte certa para você. Mas aí eu quero corrigir uma coisa aqui para vocês. Ele diz mais: pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca. E não perceberam, senão quando veio o dilúvio, e os levou a todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Então ele diz, olha, o Senhor vai voltar a qualquer momento. Você não sabe. Fique no aguardo. Esteja sempre preparado. Porque as pessoas no dia de Noé estavam vivendo uma vida normal, natural. Não, deixa para depois. Não, eu não quero ir à igreja agora não. Não, eu não quero um compromisso. Eu não estou preparado. E aí, ele vem. E veja o que ele diz. E agora, o erro que eu quero corrigir. Então 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Porquanto vigiai, porque não sabeis em que dia vem o Senhor. Então qual é o erro que eu quero corrigir aqui? Eu já ouvi essa passagem sendo usada muitas vezes para o arrebatamento da igreja. Mas essa passagem não é para o arrebatamento da igreja. Lembra que ele está mencionando? Que da mesma forma como foi nos dias de Noé, quando o dilúvio veio, levou essas pessoas, não foi? Então, quando Jesus voltar, essas pessoas que estão sendo arrebatadas, não são os que creram, não. São os que vão para o inferno. Os que creram, sabe onde é que eles vão estar? Aqui.
E sabe para onde é que eles vão? Entrar no reino do Messias. Zacarias vai falar que o Messias vai descer no Monte das Oliveiras, e ele diz que vai fender aquele monte ao meio, e ele, na verdade, vai para Jerusalém, que está sendo atacada por todas essas nações, uma colisão de nações liderada pela Rússia, uma colisão de nações liderada pelo Egito, e ele vai destruir todas aquelas nações que estará prestes a destruir, dizimar a Israel. E serão tirados da terra, serão arrebatados da terra para o castigo eterno. Então quem vai ficar aqui são os salvos, no período de tribulação. Antes da tribulação, quem será arrebatado? Todos os que creram, os santos, salvos, a igreja. Quando a tribulação, no final da tribulação, quem serão arrebatados? Os não crentes para o castigo eterno. E quem vai ficar? Os salvos para entrar no reino milenar. Porque no reino milenar, quem vai entrar são as pessoas que creram e são pessoas de carne e osso vivas. E vão casar, dar-se em casamento, vão ter filhos e vão poder viver até 1000 anos. Agora, eu não vou querer entrar na tribulação porque você pode ser que você morra ou seja exterminado antes mesmo de chegar ao final da tribulação. E o sofrimento vai ser intenso. Mas também virá nas nuvens com quem? E com a sua igreja, aqueles que creram. Mas a segunda coisa que ele diz, primeiro, espere a qualquer momento, esteja atento. Segundo, pastor Paulo até mencionou ontem, versículo 41, versículo 42. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mas considerai isto, se um pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. E agora, você está vigiando? Você está preparado para a volta de Cristo? Como você pode então se preparar para a volta de Cristo? Versículo 45. Quem, pois, é o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou os seus servos para dar-lhes o sustento a seu tempo. Bem-aventurado aquele servo a quem o Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Ou seja, sendo fiel. E é interessante essa palavra aqui, que ele diz, pois quem é o servo fiel, é a palavra piste em grego. Ela é tanto para ser fiel, como também para ser crente. A palavra crente é a mesma palavra para fiel. Não é interessante isso? Então, como é que você pode se preparar para ir para o céu? Encontrar-se com Cristo? Seja crente. Seja crente. Creia no Senhor Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. Tenha essa convicção. Né? Agora, é bem verdade que a maioria das pessoas que se dizem crente tem certeza que vai para o céu. Por exemplo, quem aqui tem certeza que se morrer vai para o céu, diga amém. Só alguns? Meu Deus. Espera aí, vamos ver de novo. Quem aqui tem certeza que se morrer hoje vai para o céu, diga amém. Alguns se converteram, não foi? Aumentou o número. Se eu fizer um apelo maior, vai ter mais. Agora, interessante. A pessoa tem tanta certeza que se morrer vai para o céu, mas tem tanto medo da morte, que a morte causa transtornos emocionais, psicológicos, fobias, desespero, e muitas vezes a pessoa surta e perde. Um exemplo disso é a pandemia. Quantos crentes mesmo surtaram e estão, né, em estado emocional depressivo, abalado, não tem mais, quase não vivem,
Ou seja, a sua fé está voltada a viver aqui na terra, não ao encontro nos ares com o seu Senhor. Ou seja, se receber uma notícia de uma doença incurável, talvez seja um desespero total, né? E aqui o Senhor está dizendo, seja crente, creia e seja fiel, servo fiel, ou seja, faça aquilo no qual Deus preparou para que você fizesse. Ontem à noite a mensagem. Se você anotou, como eu disse, pastor Paulo resumiu em 3 pontos, mas ele falou 5. Depois procura saber dele quais foram os 5. Mas ele falou 5. Se você observar bem. Então depois fala com ele. Então, crer no Senhor Jesus, ser fiel a Ele, servir a Ele, então faz com que você realmente esteja preparado para o encontro dele nos ares. Graças a Deus que não iremos passar pela tribulação. Mas enquanto ele não volta, nós precisamos então viver de maneira digna de sermos chamados seus filhos, né? Servindo, sendo fiel e não permitindo que as coisas desse mundo realmente sejam mais fortes do que a nossa convicção que nós temos em Deus. Então espero que tenha tirado aqui algumas dúvidas nesse texto que muitas pessoas colocam. E se você tem uma pergunta agora, pode fazer, ou alguma colocação, diga. Certo, mas deixa eu só corrigir aqui um pensamento também errôneo. Nós não estamos vivendo hoje os sinais da volta de Cristo. Entenda bem. Claro, tudo que está acontecendo é uma preparação para que quando realmente a tribulação acontecer, então esses sinais vão todos se intensificar. Porque, diferentemente de que alguns pensam que nós já estamos vivendo até no milênio, não, os princípios das dores ainda vai ser a segunda parte da tribulação. Diga. Não, foi a ilha de... Não, foi outra ilha que houve aqui. Até viu, só a salvação do tsunami não chegou até aqui. Então lembrando, tudo isso é como alguém já ilustrou da seguinte maneira. Você vai ter uma peça teatral aqui. Mas enquanto essa peça não começa, enquanto as cortinas não se abrem, então vem as pessoas vestindo figurino, os atores se posicionando, todas as pessoas se colocando nas posições e finalmente as cortinas se abrem e começa a peça. Então, na realidade, tudo isso que tem acontecido é uma preparação para realmente acontecer esses sinais da vinda de Cristo na tribulação. Não é que já são esses sinais, é uma preparação, claro. Ok, mais alguma pergunta, dúvida, colocação? Diga. Aparece algum problema na vida de vocês, tem solução, alguém de lá diz, até tem, né? Meu irmão só tem jeito na morte. Aí quando eu escuto, aí é que tem jeito mesmo, porque se você receber Jesus agora no Salvador, na morte você receberá a vida eterna. É verdade. Pois a morte é a única solução que tem a vida eterna. Exatamente. Não quer dizer que não tem jeito para a morte, aí é que tem jeito mesmo. Receba Jesus. João capítulo 11, né, o próprio Jesus vai dizer, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, ou seja, ainda que passe pela morte física, viverá. E todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Porque nós sabemos que tem 3 tipos de morte, né? A morte espiritual, que é a separação do homem de Deus, quando ele realmente já tem a consciência do que é certo ou errado, ele está separado de Deus, e ele está espiritualmente... quebrou a comunhão com Deus. Isso é a morte espiritual, a separação, que morte, a palavra morte significa separação. Tem a morte física, que é quando o corpo se separa do espírito, ou o espírito sai do corpo, é separado. E tem a segunda morte, falada em Apocalipse, que é a separação eterna do homem de Deus. É lançado no lago do fogo, né, no inferno. Então,
A solução tem. Você pode crer no Senhor Jesus, e se Jesus voltar hoje, então você não passará pela morte física, você será arrebatado enquanto está vivo, né? Se chegar a morrer fisicamente, o espírito separado do corpo, você terá a vida eterna com Cristo, não será separado eternamente. Então, é isso aí, ok? Vamos orar. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos por essa manhã tão especial em que nós estamos aqui, ó Deus, enquanto muitos estão perdendo, ó Deus, tempo e não conhecem o Salvador, nós conhecemos o Senhor e nós te louvamos pelo que o Senhor fez conosco. Obrigado por nos resgatar, nos dar uma nova vida e esperança bendita. Aguardamos, ó Deus, o dia maravilhoso e glorioso em que Cristo Jesus virá nos buscar e para sempre estaremos com o Senhor. Ajude-nos a colocarmos, ó Deus, em prática o aspecto da prontidão nas nossas vidas, que nós não percamos tempo aqui nessa terra passageira, ó Deus, investindo em coisas que aqui ficam, mas que nós possamos investir nos valores eternos e possamos, ó Deus, avançar na proclamação do Teu Evangelho para que outros também possam, por sua vez, conhecer a Cristo e levar o Teu Evangelho a outras nações. Obrigado por tudo, nos abençoa agora nesse tempo em que iremos ao refeitório também, continuar nossa comunhão e em nossas conversas, em nossos pensamentos, e em tudo que iremos pensar, falar ou fazer, possamos sempre lembrar de que vivemos para o Senhor e devemos Te glorificar em tudo. Em nome de Jesus, amém.